orar? Pode. Mas já cansou. Eu preciso falar muito alto. Pode fazer a prece. Deus, nosso Pai. Presta aí o som. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai a culpado o entendimento, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode ligar a terra, deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até a vós. Como grito e cimento em amor, como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, garoto, e assim subimos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que paga nossas almas, o espelho sentir a vossa imagem. Na de Deus e de Jesus, tá? E agora, aberto o estudo do capreço do Bojorge. Bojorge faz a sua imensa peça de carta, aberto o culto com o Bojorge. Então, muito bem. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando a morte, né? Então, vamos continuar a compreender a morte. Então, estudo 55 hoje, né? Dia 22 de agosto. Nós estamos no livro 2º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, e hoje nós estamos trabalhando o item 2, Separação da Alma e do Corpo. Você e o tempo. Sem que perceba, você está deixando a vida carnal a cada instante. Sem que note, todo dia é um a menos na sua existência. Mas sem que você perceba, Deus trabalha por você a cada minuto. Sem que note, a vida lhe entesoura os bens constantemente. Sem que sinta, a sua felicidade está sendo tecida no infinito, a todo momento. Tempo é Deus amando você. Pratique o bem, cultive o amor, valorize a paz. É graças ao tempo que você mais se aproxima de Deus. Essa mensagem é interessante por dois aspectos. Primeiro delas, ela fala aqui em cima, é um poema, óbvio, né? E ela fala aqui em cima assim: sem que perceba, você está deixando a vida carnal a cada instante. E é verdade, né? Cada instante que passa, nós estamos deixando, temos um tempo a menos nessa vida carnal, né? E a segunda parte interessante, ele diz aqui: é graças ao tempo que você mais se aproxima de Deus. Então, esse tempo que nós temos na Terra é um tempo que às vezes a gente não percebe, mas é um passo a cada dia mais próximo de Deus, porque é a evolução. Estamos evoluindo. E se você botar a morte nessa história, quanto mais perto nós estamos de sair desse corpo, mais perto nós estamos do mundo espiritual e assim de Deus. Quem fez isso não percebeu, mas tem uma lógica e uma verdade muito grande sobre isso aí, né? Muito bem. Questão 154. Separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Dói morrer? Dói morrer? Não sei, né? Ninguém morreu, né? Como é que vai me dizer? Será que dói? É dolorido a morte? Vejam só.
A gente sabe que determinadas situações de morte, a dor do corpo é inevitável, né? Agora, a pergunta que o Kardec está fazendo aqui não é a relação, por exemplo, a você levar um tiro e morrer. Claro que o tiro vai doer no teu corpo, óbvio, né? O corpo carnal vai doer. A pergunta dele é no desligamento. O momento em que o perispírito se desliga, sai, deixa o corpo físico, dói? Essa é a pergunta, né? E a resposta deles: não dói. Não dói. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes que provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê a chegar o fim do seu exílio. Mais ou menos assim. Pensa que você tem que atravessar um túnel. E muitos dizem que até é, né? Um túnel que abre uma luz lá e você segue em direção à luz. Ou se você tiver algum problema, às vezes um acidente, fuja da luz, porque você está morrendo. Pare e fuja da luz. Imagine um túnel apertado. Mas imagine que você está passando por esse túnel e está sofrendo. Mas você está vendo uma luz e está vendo lá do outro lado do túnel um lugar muito bonito. Você vai se esforçar ao máximo para passar esse túnel. Eles dizem que é mais ou menos assim. Entenderam? Então, há um sofrimento? Há. Mas o prazer de você estar se desligando daquilo é maior. É como se você estivesse fugindo de uma cadeia e atrás de você tivesse os guardas. Você sabe que a liberdade está ali, ó. Está entendendo? Mas o processo para chegar lá é dolorido. Essa dor não é uma dor assim, é uma dor que é prazerosa, nesse sentido, está entendendo? Porque é uma dor que você passa, mas sabe que vai chegar num lugar melhor. Tipo uma angústia, uma agonia, mas que tem um fundo melhor, né? É mais ou menos essa a ideia. E é isso que eles estão respondendo aí, né? Que aí o Kardec vai fazer um comentário. Na morte natural, a hora que toda a vitalidade deixa o corpo, morreu esse corpo físico, vai embora, né? A alma. Que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, óbvio, em consequência da idade ou de uma doença, né, que vai degenerando, o homem, o ser humano, deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então é uma lâmpada que vai se apagando até que apagou. Puf. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Como é que funciona isso, né? Os liames, as ligações entre o perispírito e o corpo físico, né, que a retinham, sendo rompidos, ela apenas se desprende e vai embora. É claro que o processo é um pouquinho diferente. A gente vai ver, eles estão simplificando ao máximo aqui, né? É que assim, os conhecimentos sobre o desligamento da morte, a gente vai ter com os livros do Chico, né, em algumas obras do Chico. Aqui é uma coisa bastante simples, né? Eles só deixam a entender. 155A, tem uma derivação aí. A separação se verifica instantaneamente, acontece abrupta assim, pá. Como é que é? Puf. Puf. É assim? Instantaneamente, numa transição brusca, ou há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não é brusca. A alma se desprende gradualmente. Percebam agora que ele está usando a palavra alma aqui não mais como espírito encarnado. Ele está usando a alma como sinônimo de espírito. E é isso que eu falei no começo.
E está se entendendo a resposta. Agora ele está trazendo a alma sendo igual a espírito. Com letra maiúscula, tá? Que significa a essência espiritual já usando um perispírito hominal. Nós humanos. É um espírito humano. Toda vez que o Kardec usa esse E maiúsculo, é espírito humano. Tá? Então agora ele está usando alma como esse sinônimo. Mas ele vai dizer lá que a alma é o espírito encarnado. Agora ele está dizendo aqui, ó, a alma quando desprende gradualmente do corpo, ou seja, a alma é uma coisa e o corpo é outra. Perceba que essa palavra alma pode ser usada em qualquer consideração. Várias delas. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, subitamente, libertado. Os dois estados se tocam e se confundem. Olha só, há um momento que a gente está no plano espiritual e se percebe fora do corpo. Há um momento que você está dentro do corpo e se percebe as coisas fora de você. Você até se confunde se você está ou não está encarnado. É um momento até de confusão. De maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos liames. Estes se soltam e não se rompem. Não há um rompimento, há um desligamento. É como se fosse um nó se desfazendo. E esses nós vão se desfazendo até que somem todos. Tá? É mais ou menos assim. Eu gosto do exemplo da luva. A luva é bem interessante. Imagina que se o nosso corpo aqui é uma luva, que a gente usa. Então você usa a luva para toda coisa. Usa. Chega um ponto que a luva está tão rasgada, tão arrebentada, que você já não tem mais como usar ela. Tá? Aí você simplesmente tira a luva, desprende ela da tua mão e você tem sozinho novamente a mão. Isso é a morte. Deixa a luva lá e sai tranquilo. Entendeu? É por aí. Tá? Aí o Kardec faz uns comentários, que esses são realmente que vão dar um pouco mais de integralidade a essa ideia. Tá? Ele diz assim: durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo envoltório material, o perispírito ou perispírito. Então, o corpo está ligado, molécula a molécula, átomo a átomo, ao perispírito, que é o modelo, né? A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. É a luva. A luva é a mesma mão tua, igualzinho, mesmo molde. Você tira a luva, mas o que é realmente a vida? A tua mão, não a luva. A luva é teu corpo. Foi embora. Tá? E ele continua dizendo assim: a observação no século XIX, prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Espírito, alma. Ele usou antes alma, agora ele está usando espírito, ou seja, é sinônimo, tá? Não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com uma lentidão variável, varia, tá? Sendo segundo os indivíduos, de pessoa para pessoa. Esse desligamento depende de pessoa para pessoa, tá? Para uns é bastante rápido, e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, ou seja, mundana, né? O desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses. É lógico, porque quem tem ideia de que essa luva, que é a sua própria mão, vai lutar por ela até o final. Ele não consegue ficar longe dela. Então, ele se agarra a ela. Tá? E mesmo porque há coisas que a gente quer aqui na Terra que você não quer deixar o teu corpo. Principalmente as sensações físicas, algumas mais importantes, né?
O desprendimento é muito mais demorado, meses. O que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. A afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, quanto mais importância você dá a essa vida que você tem, mais demora o teu desencarne. É o apego. Ok? E ele vai terminar dizendo: é lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para se separar dela. Lógico. É lógico. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase que instantânea. Então, à medida que a gente vai se desprendendo da matéria, a gente tem uma libertação mais fácil. Por isso que a pergunta para vocês é a seguinte, antes de eu terminar a ler. Qual é o desencarne mais tranquilo? Aquele que morre dormindo ou aquele que morre agonizando depois de 3 meses numa cama do hospital? Quanto mais você sofre aqui, mais liberta ela está pronta. Depende do apego. Aquele que está mais desprendido da matéria, né? Quem está mais desprendido da matéria? Qual dos dois? Ah? Aquele que morre dormindo? Ai, que bênção, morri dormindo. Morreu dormindo. Depende da vida que levou, né? Sempre. Tá. Mas esqueçam agora, a pergunta não está relativa a depende de pessoas. Eu quero saber o seguinte: quem é que tem um desencarne mais tranquilo? Aquele que morreu dormindo durante uma noite ou aquele que agonizou durante 3 meses numa cama do hospital? Aquele que agonizou, porque ele está... Eu também acho que é. Ele está sofrendo ali até... Os 3 meses, assim. Com certeza. Por quê? Porque ele já está sofrendo as dores do corpo, já corpo. está se preparando para a morte. Já teve todo um preparo mental, psicológico, emocional para ele. O que as pessoas dizem quando estão na cama da morte? Eles dizem assim: meu Deus, se eu tivesse investido mais na bolsa de valores, ah, meu Deus, se eu tivesse comprado mais aqueles negócios. É isso que eles falam? Não. Por que eles não falam isso? Ele já está mais colado em lá. Ele está mais desmaterializado. Por isso, pessoas que são muito materialistas, é uma bênção morrer agonizando. Bênção para o espírito. E uma necessidade. Leon Denis que disse, Leon Denis. as pessoas que soubessem a importância da dor, não queriam roubar a dor do outro. Ele não falou exatamente sobre essa questão, mas é mais ou menos isso. Vocês estão entendendo a ideia? É isso que ele está dizendo aí. Isso que ele está dizendo aí. E é por isso que quando você morre velhinho, é melhor. Porque quando você morre velhinho, você já perdeu os desejos carnais bastante. Você já compreendeu coisas na vida que você não compreendia quando estava lá na tenridade. Você já deixou, talvez, muitas vezes, e isso é bom, separa a tua herança, manda para todo mundo, já faz um despertamento, se puder, doe. Esteja pronto para a morte. Não acumule, porque isso vai te dar problema. O pai, quando morreu, Zé, ele teve câncer, né? Ele sofreu bastante na cama. Na primeira mensagem que ele mandou, ele disse: bendito câncer que ele Exatamente. Alzheimer, então, cara, meu Deus, sujeito que tem Alzheimer pode entrar nas explicações espíritas, é porque precisa esquecer que está aqui. É um processo, é uma bênção extraordinária, muito ligado a pessoas, começa a esquecer pessoas, começa a esquecer até de onde mora, o que é. Por quê? Porque não vai precisar mais. É um processo, até a própria espiritualidade já ativa essas coisas. Muito bom. Então, esses espíritos, né, que ficam
1 ano, 2 anos em estágio vegetativo, a mesma coisa, né? Aí já tem uma outra situação, né, Rose? Mas assim, porque aí já é uma própria prova, até uma expiação, se fosse o caso. Porque não há necessidade de você ficar 2 anos vegetando. Eu estou querendo dizer, é o tempo de desmaterializar. Para uns, talvez mais, vão resistir até mais, que a gente vai ver para frente aí. Outros vão resistir menos. Mas é o tempo de desmaterializar-se. Essa é a ideia. Dar valor a pessoas, dar valor a... Não tirar a ideia das coisas e passar para a realidade. Essa é a questão. Né? Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar. Não é, veja bem, não se assustem, porque ele mesmo diz, ele é peculiar. São aqueles casos mesmo que a pessoa às vezes é apaixonada por si mesma, meio narcisista, né? Então ela não quer deixar de maneira alguma o teu corpo. E certos gêneros da morte, verificando-se que, principalmente em alguns suicídios. Eu não vou entrar em suicídio, fica mais demorado. A pessoa que é pegada também aos familiares, que não quer deixar os familiares também, da mesma forma, fica. Ou o que a gente vai ver para frente, quando eu vou falar aí do case aí do desencarne do Dimas, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, né? A gente vai ver o caso, por exemplo, de que a pessoa não morre porque os familiares estão chorando e estão pedindo para que ele fique. E ele está preso ali naquelas interferências, né? Isso acontece também. Mas a gente já vai ver isso aí no caso do Dimas. No homem materializado, isso está lá no estudo, no ESD, né? No programa 4. O homem materializado, eu tirei do nosso livro lá, tá? Aquilo que nós estávamos estudando. O homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para quem a vida espiritual nada significa, tudo contribui para estreitar os laços materiais, quer dizer, mais proximidade à vida material. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, embora também se opere gradualmente, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes, e outras vezes se agarra ao corpo, do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula a molécula. Então, aí chega a haver uma certa dor nesse desprendimento, porque parece que ele sente, é como se estivesse, você está vendo as coisas irem embora de você e você não pode segurar. Tá? Então, se você tiver um monte de dinheiro na mão, você está abraçado com um monte de dinheiro, vem um vento, começa a escapar. Meu Deus, foi 100 pila, foi mais 100. Essa é a agonia. Está entendendo? Ele sente isso. Ele está sentindo. Molécula a molécula. É o apego à casa, né? A casa também. A casa. Exatamente. E as pessoas vão envelhecendo, né? Eu já Vão estudei isso, por envelhecendo. isso que eu estou falando. Esse, imagine morrer, deixar a casa da gente, deixar as coisas da gente. É. Triste, né? O apego à casa. Deixar a gente falar. Mas esse é um processo, viu, Yaci, que eu acho assim, é claro, todos nós vamos passar por isso. Difícil um de nós que vai ser dizer assim, estou livre, não quero deixar nada, estou indo embora. Não, sempre nós vamos ter alguma coisinha que vai segurar a gente. Não tem, isso aí é assim. Eu lembro da história do Francisco de Assis, quando ele estava indo embora, ele sabia, né? Ele foi diagnosticado com uma doença lá pelo médico do Papa e voltou para a Lúmbria lá para terminar as suas vidas lá e estava lidando no jardim dele. E ele chama a Clara, que é a sua, né? E fala para Santa Clara, eu estou muito preocupado. Mas por quê? Porque eu sei que eu estou indo embora. E o que vai ser dessa obra aí? Eu não estou acreditando que os meus discípulos vão levar isso para frente. Vai ficar complicado. Quer dizer, ele estava segurando o desencarne dele. Aí o que a Santa Clara fala? Fala para ele assim, Francisco, isso é um problema, mas um problema para você. Porque essa obra não é tua, essa obra é de Jesus. O que nós estamos deixando aqui na Terra não é nosso. Nunca foi. A gente só trabalhou nele. Mas isso tudo, esse planeta inteiro, não é nosso. É de Jesus.
Nós só usufruímos. E é claro, muitas vezes embelezamos, é como se morar numa casa de aluguel. Você não paga. Às vezes você quer ter a tua casinha bonita, então você pinta ela, bota umas flores, um jardim, ajeita, mas não é tua. Ela fica muito bonita, mas não é tua. E daí quando você quer ir para outro lugar, você não sabe o lugar que você vai, mas eu vou deixar esse lugar que eu cuidei tanto. Vai ter que deixar. Né? Essa é a ideia. O desconhecimento da vida espiritual, e esse é o maior problema, a gente falou semana passada sobre isso, né? O problema da luta nossa de ficar aqui é que a gente desconhece lá. Mas eles só dizem que lá é melhor. O desconhecimento da vida espiritual faz com que o espírito se apegue à vida material, estreitando os seus horizontes e resistindo com todas as forças, conseguindo prolongar a vida e, consequentemente, a sua agonia, por dias, semanas e meses. Em tais casos, a morte não implica no fim da agonia, pois a perturbação continua. E ele, sentindo que vive, sem saber definir seu estado, sente e se ressente da doença que pôs fim aos seus dias. Lembram do André Luiz? Ele continuava sentindo a dor da úlcera. Não mudou nada. E ele ficava bravo porque ele não sabia, porque ele estava ali. Essa é a ideia, né? Permanecendo com essa impressão indefinidamente. O André Luiz levou 8 anos para se perceber. 8 anos. Uma vez que continuou ligado à matéria por meio de pontos de contato com o perispírito e com o corpo. Muito bem, então vamos falar do caso... Ah, que eu estou sem o relógio, alguém tem me avisando o horário. 7h30. Vamos para o caso do Dimas. Isso aqui está no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 13 e 14, tá? Livro do Chico, tá? Pelo André Luiz, né? Dimas, 50 anos. Cara novo, né? 50 anos, novinho. Senhor, Médium, colaborador de trabalhos espíritas, sempre a serviço dos necessitados. Causa da visita, então ele vai receber a visita, ele está agonizando na cama, no leito de morte. E ele vai receber a visita, então, de alguns espíritos, tá? Entre eles o André Luiz, que vai participar e ver como é que funciona todo esse processo. Promover a desencarnação, então, do Dimas. É por isso que eles estão vindo, né? Local, uma residência do Dimas numa cidade brasileira. Estado do paciente: cirrose e fígado desorganizado, estômago, pâncreas e duodeno com anomalias. Isso está tudo no livro, tá? Rins praticamente mortos, sintomas de gangrena em todo o organismo, coração trabalha com dificuldade, ou seja, uma falência múltipla dos órgãos já, né? Já está completamente, praticamente não tem mais funcionalidade. A vigília. E aí começam os problemas, tá? A esposa do médium mantinha-se firme ao seu lado. Primeira coisa, o Dimas é um homem bom. O livro diz que ele é muito bom. Ele é bonífero. Trabalhador espírita, caridoso, tirava do próprio bolso para ajudar pessoas que às vezes nem ele tinha, tá? Sempre trabalhou, sempre ajudou o próximo, cumpriu sua missão. Muito bem, tá? A esposa do médium mantinha-se firme ao seu lado, emitindo forças mentais de retenção amorosa. Retenção amorosa é amor, mas está atrapalhando, né? É amor, mas está dificultando a coisa acontecer. Que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos. É como uma rede. A gente vai ver depois, eu vou ter um videozinho ali, a gente vai ver bem como funciona isso, tá? Jerônimo, que é o espírito que vai vir fazer o desencarne, que a gente já vai ver ele ali, apontou bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho. Quer dizer, a primeira coisa que eles vão fazer ali é desligar a mulher. E a gente acha que está fazendo uma grande coisa, né? Quando está do lado do moribundo que está morrendo. Chorando, 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 né? Primeira coisa, eles vão afastar a mulher. Improvisemos em temporária melhora para o agonizante. Então o que eles vão fazer? A tal da
melhora da morte, né? Aquela coisa assim que melhorou, daí a família perdeu todas as ligações mentais e tal, ficou mais tranquila, perdeu, aí desencarna tranquilo. É a melhora da morte. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, ele, né? Respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos e exclamou, reconfortado, graças a Deus, louvado seja Deus. Falava em voz quase imperceptível. Dimas mostrou novo brilho no olhar, encarou a companheira e rogou, querida, vá descansar. Quer dizer, pode descansar, estou bem, tá? Em breves minutos, o quarto ficou solitário, facilitando-nos o serviço. Aí o Jerônimo esclareceu, há 3 regiões orgânicas que exigem cuidado na liberação da alma. Agora ele já vai falar do processo, tá? Primeira delas, centro vegetativo, sede das manifestações fisiológicas, o ventre. Primeira coisa que eles desligam, é a parte daqui para baixo. Por isso que você vai ficando com os pés gelados. Pegou no pé gelado, vai dando tchau porque está indo embora. Né? Ficou com o pé gelado, principalmente as mulheres acho que vão antes, porque elas têm o pé mais gelado que nós. Né? Elas têm o pé gelado e mais coisa gelada para cima, que parece que vai antes. Né? O desencarne começa de baixo. Por quê? Porque a sede do espírito está aqui, ó, e é o último a ser desligado. Né? Então, primeiro você desliga as sensações. Aqui, então eles vão desligar aqui, tá? Segundo a ser desligado é o centro emocional, a zona dos sentimentos, o cardíaco. Esse é o segundo a ser desligado. Tá? E o último, óbvio, né? O centro mental, que é o mais importante, que é o cérebro. Depois eles desligam aqui. Pelo que eu li, eu acho isso importante falar, a grande maioria tem ajuda no desencarne. Somente desencarnes assim, violentos, por exemplo, que aí não tem como. Vamos dizer assim, uma bomba. Uma bomba? Tá? Ou um acidente de trânsito assim que você não viu. Mas vamos dizer, caiu um avião. Tem um preparo muito grande. Tá entendendo? Por quê? Porque eles sabem o que vai acontecer. Agora, um acidente de trânsito, por exemplo, que você se pôs a tua vida em risco e foi, aí eles não estão esperando, porque é livre-arbítrio. Estou lá dirigindo, daqui a pouco vai dar. Puf, puf. Ninguém adivinha isso. E aí é brusco e é doído. Tá? Por isso o suicídio também. Tá bom? Mas a grande maioria tem ajuda. Tem ajuda. Eu sempre falo assim, se quando a gente está encarnando aqui, a gente tem um monte de pessoas esperando por nós, não tem? Quando nasceu o nosso netinho lá, estava todo mundo esperando, se bem que o resto foi diferente, mas tudo bem. Mas está todo mundo esperando, na maternidade e tal, a família, já ligo, está vindo e vão visitar e tal. Não é diferente na morte. Eles também estão esperando por nós. E vêm também ajudar. Tá? Percebe-se que, a exemplo do nascimento, onde normalmente há uma equipe preparada para a tarefa do parto, no desencarne não é diferente. Entendeu? Não é diferente. Segundo André Luiz, no Mundo dos Espíritos, o processo da morte é conhecido por renovação. Então eles não dizem lá em cima, por exemplo, o Zé Lindsmeier está morrendo, vamos receber. Não, o Zé Lindsmeier está se renovando. Olha que maravilha de palavra. E a gente podia usar essa, né? Podia usar essa. Eu estou quase me renovando. Falta pouco. Mais uns 30 anos eu já me renovo. Fica mais bonito, né? Cabo Exílio, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos ver um videozinho agora. Apague a luz lá, Rose. Cuida do som, ver se o som fica muito baixo, muito alto aí. A gente vai ver um videozinho que foi produzido pela Federação Espírita, tá? Sobre o processo de desencarne do Dimas que nós estávamos falando, beleza? E daí depois a gente termina.
dia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à prova grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, o meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicídio inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário aplicar a região de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a outros seguimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e estressantes. Constituiu família, ficando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, a existência que perde pela extensão, ganhando porém pela intensidade. Mas é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob dedicações psíquicas muito fortes. Conhecia o que em prol do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos meus. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou e estamos autorizados a enviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no Santuário do México. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Germano trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de ver bem mais forte. Sinto-me bem, amiga. Sinto que o dia será de calma e luz. Tem certeza, querido? Meus irmãos, peço que cuidem do sono da esposa para que os emoções mentais não nos alterem os seus. Parece o Gabriel, né? Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo.
Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regresso materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Que benção morrer assim, né, gente? Jerônimo iniciou, utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava no umbigo, pairando em cruz. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova pobre substância desprendia-se do corpo, do epigaço à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançarmos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa cumboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com vigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à de nossa amiga desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo espiritual de Dimas, membro a membro, braço a braço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre, o desencarne está acabando? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão político deve permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que deve se preparar para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de levar a família até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos.
Estavam os apóstolos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora um corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou, auscultou como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertado. Mãe? Tudo bem, que horas são? 48. 40. Então vamos terminar por aqui. Eu ia explicar 3 coisas ali, vai rapidinho, tá? Ele pergunta se é suicídio inconsciente, né? E ele diz que não é suicídio. Porque ele tem muita vitalidade, está desencarnando. Ele acelerou o processo de morte dele. Mas não foi por uma causa injusta, foi por uma causa justa. Ele trabalhou com muito tempo para ajudar pessoas em lugares lúgubres, se alimentou mal, à noite às vezes dormia pouco, e isso foi acabando com o corpo físico dele. Mas não é um suicídio que ele queria, não é para o prazer dele, por isso ele tem crédito, entendeu? Para que uma passagem do Evangelho que os bons morrem antes. Se fosse um homem bom, o raio teria pego, né? Aquela história do Evangelho lá? Uma das coisas que atrapalhava ele fala ali, como ele era uma pessoa boa, e isso é um problema para uma pessoa muito boa, porque o egoísta não pensa nisso. Temia pelo futuro dos seus. É muito natural isso acontecer, né? Principalmente uma pessoa assim. E segundo, eles deixam ele ainda ligado ao corpo por um dia. Está morto, não tem mais vitalidade nenhuma, mas ele vai ficar ligado por um dia ali. Por quê? Por causa da vitalidade que o corpo tem. Mas ele não está mais sentindo o corpo. Isso porque ele tem mérito. Se ele tivesse desencarnado com um suicídio inconsciente, ele ia experimentar essa dor por um tempinho ainda. Porque ia ter complicações. No caso dele, teve mérito. Ok? Show? Perguntas rápidas? Não, ninguém tem pergunta. Vamos lá. Todo mundo já entendeu o que é a morte. Então vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o trabalho de hoje. Vamos nesse momento fechar nossos olhos, respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos, desacelerar os nossos pensamentos e agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa espírita para esclarecimento das nossas dúvidas sobre a morte, sobre o processo de desencarne e sobre a vida espírita futura. Agradecemos aos nossos mentores, guias, ao nosso anjo da guarda que sempre nos auxilia e toda a equipe que trabalha aqui na casa durante os estudos das noites de quinta-feira. A equipe que eu me refiro é a equipe espiritual. E dessa forma, agradecemos e desejamos que possamos participar novamente nas próximas semanas e assim, aos poucos, constituir cada vez mais o nosso conhecimento sobre a vida futura. Em nome de Jesus, nosso Mestre, que propicia a nós essa experiência terrena, e nosso Pai Maior, nós terminamos aqui então os trabalhos de hoje. Que assim seja. Vamos ao passe.